Top 1 assunto de cada disciplina que mais cai na primeira fase da OAB. Aqui é só o filé da muriçoca mesmo, eu vou ser bem rápido. O objetivo aqui é fazer você acertar o que sempre está na prova da OAB e o que é o campeão de incidência em todas as disciplinas. Vem comigo, eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui no Estratégia OAB. Comente mesmo, de verdade, tem um trabalho da gota. Deu uma moral aqui pra gente, vá, eu preciso de você. Vá, vamos lá, comente aí. Vou parar o vídeo não, se não comentar, eu não vou começar não. Não vai ver não. Comente, vá, bora. Ó, se tu quer ganhar pontos rápidos na prova da AB, eu vou te mostrar de verdade o top 1 do que mais cai em cada disciplina e exatamente o que você vai revisar. Você não comentou ainda não? Miserável. Comente, viu? Vá, comente. Brincadeira, velho. Acaba de dar o filé da munição que o cara nem pra comentar, velho. Isso é um miserável. Bora lá. Ética. O que mais cai? Direito dos advogados. Velho, os pontos chaves em ética é o artigo 7º da Lei 8.906/94, que fala sobre inviolabilidade, comunicação com o cliente preso, desagravo, a sala de Estado Maior, todas as prerrogativas que estão lá nas repartições. Qual o grande macete, professor de ética vem perguntando se pode, se não pode, quais são exemplos muito práticos. Lembre que prerrogativa não é privilégio, é garantia de defesa, viu? 2, constitucional, bicho, campeão em provas, controle de constitucionalidade. Meu amigo, ponto-chave, diferencie controle difuso e de controle concentrado. ADI, ADC, ADPF, os efeitos de cada uma delas, se é erga omnes, se é vinculante, se tem modulação, isso cai muito, velho. Macetezinho, diferença entre os legitimados lá do artigo 103 da Constituição Federal e também o objeto de cada ação. Só filé, e você nem comentou ainda, viu? 3, processo civil, meu irmão, campeão, recursos, cai muito, se amostra não. Quais são os recursos chaves? Apelação, o agravo de instrumento, embargos de declaração e agora tá vindo um pouco de RESP e RE. Sabe todos os prazos do Código de Processo Civil e os efeitos se devolutivo ou suspensivo dos recursos. Um macete, velho, faça um mapa mental dos artigos 1003 a 1044 sobre a estrutura recursal de cada peça. Direito penal, meu irmão, penal, teoria do crime. Velho, teoria do crime, é isso que você vê nas fofocas aí. Quais são os pontos-chave? Bom, tem que saber o que é fato típico, o que é uma conduta, o que é resultado, nexo causal, ilicitude e também quando a gente exclui a culpa, por exemplo, quando há uma tentativa ou não. Qual é o grande macete, professor? Velho, tipicidade, ilicitude e culpabilidade e resolva casos concretos, porque penal cai muito teoria do crime. Tu não comentasse ainda, bicho, eu vou parar por aqui o vídeo, tá? Só o top e só o filé. Quinto, direito civil, contratos. Contratos, o ponto-chave é todos os princípios contratuais, a autonomia, função social, a boa-fé, como se forma um contrato, quais são os vícios que tem no contrato por onerosidade excessiva, quando se extingue contrato. Qual é o grande macete? Diferencie inadimplemento absoluto de mora e também quais são os remédios que a gente tem quando tem um problema no contrato. Perdas e danos, cláusula penal. Isso cai pra caramba, velho. Professor, processo penal, 6ª matéria. Meu irmão, recursos é o que mais cai em processo penal. Você tem que saber a diferença de uma apelação no Código de Processo Penal do rese. Você tem que saber a diferença dos embargos de declaração e também quais são os prazos e os efeitos. Qual o grande macete, professor? Decore os incisos do artigo 581. Tem mnemônicos para isso, tá? Sobre pronúncia, decisão de pronúncia e absorção sumária. Isso aí cai muito no FGV. Olha, professor, direito do trabalho. Bom, direito do trabalho não cai não, despenca contrato de trabalho. Contrato de trabalho, meu amigo, você quer acertar o que mais cai, saibam todos os requisitos do contrato de trabalho. A pessoalidade, a onerosidade, a habitualidade, subordinação. Quando a gente altera o contrato de trabalho, quando é uma suspensão, quando é interrupção, quando extingue ele, quais são as verbas que você paga. Professor, é um macete massa para aprender, velho. Faça um quadro rápido na extinção por justa causa e na extinção sem justa causa. Isso não cai não, se amostra. E processo do trabalho? Bom, processo do trabalho, o que mais cai? Recursos. Recursos. Os pontos chaves, RO, recurso ordinário, e recurso de revista. Esses dois recursos, eles caem muito. Professor, qual é o macete? Faça ali no tempo, temos uma sentença, temos um recurso ordinário, isso aqui vai para o TRT e depois pode ir através de recurso de revista para o TST. Rapaz, tu ainda não comentasse ainda não. Meu amigo. Tributário, vai. Tributário, impostos. Imposto é campeão. Saber as competências de cada ente, União, Estado, Município, qual o imposto que cada um pode cobrar. Saber os fatos geradores de cada imposto, diferenciar o que é imposto, o que é uma taxa, o que é uma contribuição. Saiba muito bem, pô, caindo muito imposto. Qual o macete, professor? Faça uma tabela em 3 colunas, tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais. Esse é o queridinho da FGV na prova do AP. Mais tempo. E tu não comentasse ainda? Irmão, tá sendo insistente, eu também. Administrativo, professor, licitações e contratos. É o tema top 1. O que é que eu preciso saber? Professor, vai na Lei 14.133, estuda somente os princípios, quais são as fases,
as modalidades, se é concorrência, se é concurso, pregão, diálogo competitivo, quais são as formas de dispensar a licitação e inexigibilidade, isso cai pra caramba, tá? Um macete, se não há competição na licitação, inexigibilidade. Se há competição, pode ser os casos de dispensa. Isso aqui cai pra caramba em licitação em contratos. Professor, e direito empresarial? Direito empresarial, tema de sociedade, velho. As sociedades, saber diferenciar o que é uma sociedade limitada de um SA, o que é uma sociedade simples, o que é uma sociedade empresária, quais são as responsabilidades dos sócios. Bicho, isso cai pra caramba, inclusive a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Um macete, sociedade limitada, ela tem a regência supletiva pelo Código Civil ou pela Lei de Sociedade Anônima, tá? E a sociedade anônima sempre pela Lei 6.404. Entendeu nada, né? Empresarial é bronca. Não, mas esse é o top 1. Direito ambiental, licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental sempre tá em prova, sempre, sempre. Professor, pontos chaves, saber licença prévia, licença de instalação, licença de operação. A competência, o que é que cada ente pode fazer. É bem tranquilo, tá? São uns mnemônicozinhos, eu tô deixando aqui só o filé para você. Macete, pense em 3 tipos de licença, 3 fases. Licença para planejar, para instalar e para operar alguma coisa que você vai fazer que tem danos ambientais. Professor, e filosofia do direito? Bom, filosofia do direito, os filósofos. Professor, quem são esses caras? Bom, esse é o top 1, tá? Kelsen, a pirâmide normativa que você sempre fala. Hart, que ele fala sobre regras primárias e regras secundárias, a FGV adora. E Dworkin, tá? Que ele fala dos princípios, como é que eu decido em casos difíceis. E também aquele cara que você não escutou falar no começo da faculdade, Bobbio. Qual o grande macete? Saber o contraste entre quem são os positivistas de quem são os justnaturalistas. Isso é muito importante, sempre cai na prova da OAB. Tá chegando no fim? Calma, tem direitos humanos. Direitos humanos, saiba o sistema interamericano, tá? Todas as suas convenções, isso sempre cai na prova da OAB. Então, os pontos chaves, saber muito sobre o Pacto de São José de Costa Rica, qual o status que ele entra de emenda constitucional, artigo 5º, parágrafo 3º, quais os tratados, quando é que ele equivale à emenda ou não, quais o status dele de supralegalidade. Velho, isso é bem importante, sempre cai nas provas do OAB. A gente tá chegando no fim, você não comentou ainda, não saiu o top 1, eu vou acabar, viu? Mas você comenta aí, vai de verdade, esse é o melhor vídeo que a gente faz. Consumidor, professor, cai responsabilidade civil, 15ª matéria. Responsabilidade civil objetiva do fornecedor. Quando você compra um produto, ele vem lá, tem um verme lá, isso sempre cai. Vício do produto, defeito do produto, quando gera um dano para você, quais são os prazos, isso sempre tá na prova do OAB. Macete. Saiba diferenciar o que é um vício, quando você compra um produto ele está danificado, quando é um defeito, que ele quebrou e explodiu na minha cara. Isso cai muito na prova. Direito internacional, velho, direito internacional privado. É o privado. Por quê? Porque ele sempre fala sobre nacionalidade, sobre domicílio, sobre a LINDB. Olha ali, artigo 7º a 9. Se você vê esses artigos, eles vão estar na tua prova. Assim como carta rogatória. Professor, e ECA? ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tem que saber os crimes e as infrações administrativas, tá? Saber quais são os crimes do ECA. Por exemplo, o que mais cai? Vender bebida alcoólica para menores, exploração sexual, ou divulgar indevidamente, né? A gente tá vendo vários casos na internet aí que você viu, né? Adultização. Pois é, você viu. Isso vai cair na OAB, velho. Vai cair na prova da OAB. Não tem como. Isso vai estar na prova da OAB. Porque é o primeiro tema, sempre cai. Direito previdenciário. Direito previdenciário, você tem que estudar benefícios previdenciários, tá, velho? Os pontos chaves, saber dentro do RGPS as regras de aposentadoria, saber quais são os auxílios, salário maternidade, adora, aquela parte ali de pensão por morte, carência, isso benefício top 1 de verdade. Como é que você faz? Faça uma tabelinha, velho, bem tranquilo, decorar com a tabelinha isso aqui, e vale a pena. Direito financeiro, professor, nem sei o que é isso. Bom, estuda o danado do orçamento público. O que, professor? O que está na Constituição Federal, diferenciar PPA, LDO e LOA e quais são os princípios orçamentários. Saber o que é emenda impositiva está na Constituição Federal, bem tranquilinho, velho, de verdade. Chegamos ao fim? Não, calma, ainda tem direito eleitoral. Por quê? Direito eleitoral, nós temos partidos políticos, todos aqueles partidos políticos ali sempre caem. Também gosta de cair alistamento, o voto, né, as condições de elegibilidade. Isso é muito importante, top 1. Bom, veja, anota aí, tá? Se o tempo apertar, deu tudo errado, revisa prerrogativas em ética, revisa controle de constitucionalidade, revisa recursos, tanto em processo civil quanto em processo penal, revisa contratos de direito civil, imposto de direito tributário e 14.133 de direito administrativo. Isso ganha-se muitos pontos na prova do AB. Comenta aqui qual disciplina você quer uma versão mais aprofundada e manda esse vídeo para quem tá na reta final, para quem tá desesperado e de verdade, eu espero que isso aqui tenha te ajudado, porque deu um trabalho danado, mas você vai passar e para mim isso basta. Valeu!